não é que eu quero, não é uma crítica exatamente à democracia em si, mas essa equidade de 3 fontes de autoridade na Constituição Romana que Políbio deixou bem claro era muito grande, né? Que ele dizia que mesmo para um cidadão romano seria impossível de diferenciar qual sistema que seria, se seria aristocrático, democrático ou monárquico, representado pelo povo, pelos cônsules, pelo Senado. Sem querer te cortar, pergunto para você, mas Roma era uma monarquia, uma oligarquia ou uma democracia? E Políbio fala, ela era as 3 coisas. Como assim as 3 coisas? Tal qual era o equilíbrio, tal qual a ideia de mediandade ou construção política. Perdão te interromper. Aí entra essa questão da mediandade, né? Essa busca pela mediandade, busca pelo equilíbrio. Sim. Até para você não descambar, tipo, para uma ditadura à la Roy Poloi. Então, aí é isso que eu quero destrinchar da democracia. O que você consegue enxergar disso que eu estou falando? Cara, bom, quando você olha a democracia como elemento de fundação grego, você tem uma construção muito diversa daquilo que nós imaginamos ser democracia hoje. As categorias mentais mudaram sobremaneira, né? Nós pensamos de uma forma completamente diversa, mesmo porque democracia, para começar, demos não é exatamente o povo entendido como uma unidade, mas você estava falando de regiões específicas que se alternavam no poder, na condução das coisas da polis. Mas mais do que isso, os gregos perceberam muito cedo, antes de qualquer outro povo, isso inclusive condicionou a possibilidade do nascimento da filosofia, que se existe uma função primordial da coisa pública, das estruturas públicas ou de uma certa organização política, essa função é a preservação da instância do indivíduo enquanto tal na sua liberdade. Os gregos foram os primeiros homens da história, foi o primeiro povo da história a perceber essa distinção entre os elementos da polis, uma certa área de convivência, mas também uma instância privada de manutenção do sujeito na qual não se deve tocar, de autonomia do sujeito, da qual não se deve abrir mão. Então todos os regimes políticos pensados pelos gregos num primeiro momento, tanto que os grandes legisladores proto-gregos foram aqueles caras que eles propunham uma certa legislação e imediatamente se retiravam da cidade. Para dizer assim, olha, eu construí um corpo de leis que não me beneficia pessoalmente. Não vou virar rei disso. Não vou virar rei disso. Licurgo é tido pelos gregos, porque ele traz a Constituição espartana, que a república talvez seja uma ideia ateniense do que seria uma melhor ideia espartana dentro de Atenas. Sim. Eles traziam Solon é outro, Drácon é outro. Eles trazem e não viram tiranos da própria regra. Exato. Tirania da maioria, isso que você tá falando. Eleuteria. Não, aí no caso, a tirania do legislador. No caso, a tirania do legislador. Aquele que propõe um certo modo de vida a partir da proposta de uma legislação e diz assim, olha, essa é a construção que penso ser a melhor e mais equilibrada, porque ao mesmo tempo ela preserva uma autonomia das estruturas públicas, um certo grau de organização política dos muitos, né? Mas ela não pode, hora nenhuma, invadir uma instância de individualidade, de sujeito, de privacidade que deve ser mantido. A filosofia só nasce por conta dessa mentalidade. A filosofia só nasce na Grécia e não nasce em nenhum outro lugar, que inclusive dispunham de maior riqueza, né, de uma vida cultural eventualmente até mais articulada, mais rica, mais interessante. Nasce na Grécia por conta de um solo fértil de liberdade, de alguém poder olhar para aquilo e dizer assim, eu não concordo com isso, não acho que isso funcione assim por causa disso e disso, e não pagar com a vida por conta disso, não ser preso por causa disso. A morte de Sócrates foi uma excrescência histórica que o ateniense naquele momento não entendeu. Os atenienses, quando Sócrates é condenado à morte, o ar é de perplexidade absoluta. O que a gente acabou de fazer aqui? Quem entende minimamente da questão jurídica do julgamento, o julgamento ele foi tomando uma dimensão. Sabe aquela situação assim que ela vai se encadeando para um desastre e ninguém sabe muito bem o que fazer para acabar com aquilo? Os caras falam assim, é essa a decisão que a gente vai tomar agora? A gente vai matar esse cara porque a alegação é de que ele fica pelos cantos conversando com os meninos e não acredita nos deuses da cidade? Isso é ridículo.
E ele refuta isso na primeira parte, inclusive. Totalmente. Ele fala que acredita. Até a chance, existiu um momento durante o julgamento que ele poderia propor uma pena alternativa. Sim. O Platão era um dos financiadores. Eu pago arrego. Tô vendo uma galera ali. Eu pago arrego, te libero o cara. Não, e Sócrates ainda fala, ele tem que propor, e ele propõe, eu proponho que vocês me tratem que nem um campeão olímpico. Sim, lá no Pritaneu. Quero ser sustentado no Pritaneu. Eu vou ser sustentado pelo Estado. Eu acho que a minha pena tem que ser, vocês têm que pagar minhas contas aqui por diante, já que eu sou paupérrimo. Já que a minha pena tem que estar associada ao que eu faço para a cidade, como eu faço um bem para a cidade. Então vocês, eu acho maravilhoso. Eu sou esse mosquitão que fica espicaçando esse cavalo lento chamado Atenas. Eu que fico mordendo ali no cavalo para fazê-lo andar. Então, agora, na questão da modelagem política, os gregos tinham, de modo geral, essa preocupação, que era de uma certa preservação dos indivíduos. É claro que isso depois vai ganhando conformações diversas, vai recebendo, né, uma nova modelagem, mas a grande preocupação, isso você já encontra em Platão, quando Aristóteles faz na política a análise comparativa das constituições, ele tinha gente espalhada pelo mundo mandando para ele. Ele era foi professor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e Alexandre ficava mandando coisa para ele, presente para ele, dinheiro para ele, e as constituições. Ele tinha dezenas e dezenas de constituições para comparar. A grande preocupação era essa, em larga medida. Bom, preservar o indivíduo enquanto instância primordial na qual eu não toco, pelo menos em certo grau.